Fala galera, bom, a nossa aula de hoje continua com ângulos, só que agora esses ângulos associados a triângulos, tá? Então a primeira informação aqui importante, que vocês já sabem, né? Mas é bom sempre relembrar, que para qualquer triângulo, a soma dos três ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Então não importa o tamanho, não importa o formato do triângulo, quando eu faço a soma dos três ângulos internos, esse resultado sempre é igual a 180 graus. Próxima informação, ó. Teorema do ângulo externo. Então, dado um triângulo qualquer, então eu peguei esse meu triângulo aqui, ó, ângulo alfa, ângulo beta. Esse ângulo aqui é o ângulo externo 1, né, dos ângulos externos desse triângulo. O teorema diz o seguinte, que esse ângulo externo ele é sempre igual à soma dos outros dois internos não adjacentes a ele, ou seja, o adjacente a ele seria esse daqui. Então, esse ângulo é a soma dos outros dois. Isso também vale para qualquer triângulo, tá? Disso daqui nós podemos tirar algumas conclusões aqui que serão importantes para os nossos próximos exercícios. Ó, primeiro, quando eu falo toda vez que falar em triângulo equilátero, o triângulo equilátero é aquele que possui os três lados iguais. Consequentemente, ele também possui os três ângulos iguais. Então, falou em triângulo equilátero, sempre eu vou associar que a medida de cada ângulo interno é 60 graus. Triângulo retângulo. Então, quando tem essa marcaçãozinha aqui, ou se falar, né, que o triângulo é retângulo em algum dos vértices, os outros dois ângulos são sempre complementares, ou seja, alfa mais beta igual a 90. E um outro caso que aparece bastante é o caso do triângulo isósceles. Então eu fiz dois exemplos aqui, ó. Nesse caso aqui, o triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais. Então quando vem essa marcação, significa que esse lado é igual a esse e esse aqui é o lado diferente. Sempre esse lado diferente é chamado de base. Então que nem aqui, triângulo isósceles ABC, a base é BC. E esses dois ângulos da base sempre são congruentes, tá? Então, se falar que um triângulo é isósceles, esses dois ângulos têm a mesma medida. Nesse outro caso aqui, ó, de novo, é um triângulo isósceles, só que agora de base AC. Então, de novo, esses dois ângulos aqui da base são congruentes, certo? Vamos a alguns exemplos aqui, ó. Então, os primeiros dois exemplos. Determine o valor de x. Então aqui, bem simples, né? Ó, eu tenho um triângulo, aqui tem as medidas dos ângulos internos. Então, o primeiro ângulo, 3x menos 40, mais 2x mais x mais 10 é igual a 180 graus. Então, vou resolver aqui a minha equação do primeiro grau. 3 mais 2, 5, mais 1x, 6x, igual a 180, mais 40 menos 10. Então, 6x igual a 210, x é igual a 210 dividido por 6, x igual a 35 graus. Segundo caso, ó, eu tenho esses dois ângulos e esse ângulo aqui. Então, esse é um ângulo externo e esses dois são os dois internos não adjacentes a ele. Então, o que diz o meu teorema da bissetriz? Desculpa, o teorema do ângulo externo. Que esse ângulo externo, 3y menos 20, é igual à soma dos outros dois. Ou seja, é igual a y mais 10 mais 50. Então, 3y menos y é igual a 10 mais 50 mais 20 graus. Ou seja, 2y igual a 80, y é igual a 80 dividido por 2, que dá 40 graus. E um outro caso aqui, ó.
Na figura abaixo, o triângulo ABC é isósceles, de base BC. Então, ó, ele está dando que o triângulo é isósceles, está falando que essa daqui é a base. Calcule o valor de x. Você tem duas maneiras que são bem fáceis de você ver que dá para você resolver esse exercício. Uma delas é a seguinte. Como ele fala que o triângulo ABC é isósceles, então esse meu ângulo B, que está aqui, ó, ele é igual ao ângulo C. Então, ele mede 75 graus. Se você olhar para esse triângulo aqui, ó, se eu pensar nesse triângulo BCD, o que a gente sabe da soma dos três ângulos dele? Tem que ser 180. Então, aqui eu tenho 75, aqui eu tenho 45, e esse daqui que eu não tenho, vou pensar aqui em Y. Lembrando que 75 são esses dois pedaços aqui, né? Então, 75 mais 45 mais y tem que dar 180. Ou seja, isso daqui dá 120. Então, y mais 120 é igual a 180. Então, o y seria 180 menos 120, y 60 graus. De novo, o que é o y? Esse pedacinho aqui. Então, agora eu sei que tudo é 75 e só esse pedaço de baixo é 60. Então, o meu x seria o quê? 75 menos 60 graus. X igual a 15 graus. Uma outra opção que daria também para você fazer seria a seguinte, ó, uma outra forma então. Você perceber que como aqui é 75 com mais 75, 150. Então, esse ângulo aqui de cima, o ângulo A, seria o que falta para 180, ou seja, 30 graus. Aí, se você olhar para esse triângulo aqui, ABD, a soma dele também tem que dar 180. Então, aqui eu já descobri que é 30. Esse ângulo aqui, ó, se você pensar, é o suplementar desse daqui. Então, esse ângulo D aqui, 180 menos 45, seria 135. Seria esse ângulo aqui. E aí, de novo, eu sei que esses três ângulos são ângulos internos de um triângulo. Então, 30 mais 135 mais o x, que é o que eu quero, tem que ser igual a 180. Então, x mais 165 é igual a 180, x é igual a 180 menos 165, ou seja, x igual a 15. Então, você não tem uma única maneira de resolver o exercício. Você pode buscar alternativas diferentes, lembrando sempre daquelas propriedades lá dos triângulos. Um bom estudo a todos.